Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior e em especial a todos os servidores e servidoras públicas municipais de Quixeramobim. Estamos começando mais um programa Sindicato em Destaque. Lembramos que logo mais este programa também estará disponível em nossas redes sociais. Agora são 11h30, hoje 7 de agosto de 2021, este programa será apresentado por mim, George de Castro. Traremos como manchetes os recursos creditados nas contas da Prefeitura no mês de julho de 2021. Também traremos as nossas notícias sindicais sobre o funcionamento do nosso sindicato, sobre também os pagamentos já efetuados pela Prefeitura, além de trazermos também a convocação feita pela CUT e as centrais sindicais e outras centrais sindicais para atos e greve para o dia 18, Dia Nacional de Mobilização contra a Reforma Administrativa. Também traremos hoje, em nosso editorial, um texto falando sobre a questão das privatizações, né? Assistimos nessa última semana aí a votação lá na Câmara Federal, a aprovação de prosseguimento aí de privatização dos Correios, né? Uma empresa muito importante, a nossa empresa única de telégrafos do Brasil, onde tem uma responsabilidade social enorme no nosso país. Consequência das privatizações de empresas públicas à sociedade. Privatização é o processo de transferência total ou parcial dada por concessão ou venda do patrimônio público, que pode ser bens e serviços, sob controle estatal para iniciativa privada. Normalmente ela é realizada por meio de leilões ou concessões, entre outras formas previstas na legislação. Trata-se de uma pauta econômica defendida principalmente pelos neoliberais, adeptos ao Estado mínimo, e também é lembrada pelos desenvolvimentistas, progressistas, que defendem uma maior interferência do Estado na economia, visando diminuir desigualdades sociais. O tema é bastante controverso por suas teorias e propostas favoráveis e contrárias aos dois pontos de vista. Todavia, toda análise para tomada de decisão necessariamente deve levar em consideração o interesse público e social e a soberania nacional para a construção de um país de bem-estar social, mais justos e com oportunidades mais igualitárias a todos. Os defensores das privatizações normalmente são de um pensamento liberal na economia, destacam que estas seriam responsáveis por aumentar a eficiência, o lucro das empresas, reduzir despesas públicas e a corrupção. Dessa forma, com um repasse amplo e irrestrito do patrimônio público à iniciativa privada, por meio de venda de ativos ou concessões. Principalmente esta corrente acredita que o Estado reduziria sua atuação e sua interferência na economia, deixando correr livre as regras de mercado, o que, segundo essa linha de pensamento, seria um caminho ideal para a economia. Com o surgimento, o avanço do capitalismo, principalmente com as privatizações, as privatizações foram intensificadas em todo o mundo. No Brasil, receberam destaques a partir da ditadura militar, foram ampliadas no governo Collor, aceleradas na era do FHC, reduzidas nos governos Lula e Dilma e voltaram a ser praticadas com grande intensidade no governo Temer e atualmente amplamente defendida pelo governo Bolsonaro. No Brasil, nós temos pouquíssimos exemplos de sucesso das privatizações e estão relacionadas principalmente às concessões. Dessa forma, a grande maioria das privatizações resultaram em fracassos e grandes prejuízos para a sociedade, o que faz com que a ampla maioria da população brasileira seja contrária à proposta, de acordo com os levantamentos realizados por instituições de pesquisa. Os contrários às propostas advogam que as privatizações, principalmente aquelas realizadas com a venda de ativos de forma ampla e restrita, apenas transferem o patrimônio público para a iniciativa privada, concentrando ainda mais o capital e os meios de produção nas mãos de poucos, sem levar em consideração critérios técnicos, a rentabilidade das empresas, o interesse público e social, a soberania nacional e sua importância estratégica para o desenvolvimento do país. Tais consequências seriam trágicas para o país,
podendo inclusive colocar em risco a autonomia e o controle sobre as matrizes energéticas. Por exemplo, resultando, entre outros prejuízos para a sociedade, em aumento de custos dos produtos e dos serviços, a perda da autonomia e da soberania, bem como no agravamento da desigualdade social, uma vez que as empresas privadas visam essencialmente o lucro pelo lucro. Além disso, a lisura dos processos de privatização tem sido cada vez mais questionadas, diante de comprovações de fraude, corrupção, resultante das influências de grandes capitais, multinacionais e de interesses particulares de alguns políticos, principalmente se constituindo em verdadeiras oportunidades para o cometimento de grandes crimes de corrupção e de lesa pátria. Não faltam exemplos no Brasil e no mundo dessas ilicitudes. Podemos citar no Brasil, por exemplo, o caso da venda da Vale do Rio Doce, em 1997, durante o governo do FHC, que apesar de ser avaliada em cerca de 100 bilhões, somente em reservas minerais, foi vendida por apenas 3,3 bilhões, valor irrisório quando comparado ao seu real valor de mercado. Para fins de comparação, a Operação Lava Jato, por exemplo, com toda a situação, pode ter recuperado cerca de 10 bilhões dos cofres públicos, enquanto que somente com a venda da Vale do Rio Doce, da forma como foi realizada, levou a população brasileira em cerca de 10 vezes mais do que a soma de tudo que a Lava Jato já recuperou até hoje. Além disso, deve-se considerar que o Estado, conforme previsto na nossa Carta Magna, tem um papel princípio de combater e reduzir desigualdades sociais, entre outros, devendo, portanto, ter atuação positiva na economia, visando promover o bem-estar social e propiciar oportunidades iguais a todos. Entretanto, se transferem o patrimônio público integralmente para a iniciativa privada, essa relação de equilíbrio é desestruturada, pois o que prevalece é a busca incessante pelo aumento dos lucros por aqueles que detêm o capital e o controle dos meios de produção, resultando assim na maioria das vezes a precarização, o aumento dos custos dos bens e serviços, a exploração de mão de obra dos trabalhadores, perda de direitos fundamentais dos cidadãos e, em maioria, concentrações de renda e no aumento das desigualdades sociais no país. Dessa forma, setores estratégicos para o desenvolvimento nacional, como as matrizes energéticas, a ciência, a tecnologia, por exemplo, entre outros, bem como aqueles relacionados às necessidades básicas e aos direitos fundamentais da população, tais como saúde, educação, previdência, florestas, águas, seguridade social, jamais deveriam ser cogitados para serem privatizados, sob pena de vivenciarmos grandes retrocessos e acumular prejuízos incalculáveis e irreversíveis, conforme inclusive já foi observado no Brasil e em diversas partes do mundo. É importante lembrar que outro tema que merece grande análise e grande relevância é a intrínseca relação às privatizações e à corrupção. Sabe-se que, infelizmente, essa prática ocorre tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Todavia, há uma grande diferença quando se comparadas ambas, uma vez que para o serviço público a legislação brasileira é muito mais rigorosa e dispõe de mecanismos claros e objetivos para a punição exemplar dos agentes públicos envolvidos em práticas ilícitas, inclusive prevendo perda de mandato, cargos, função, prisão, ressarcimento aos cofres públicos, entre outras. Resultado disso, diferentemente do que ocorre na iniciativa privada, conforme observamos com frequência nos noticiários, não é raro ver agentes públicos sendo punidos por cometimento de ilícitos, há alguns, inclusive, imprescritíveis, como que induz a sociedade a acreditar erroneamente de que a corrupção é a maior no serviço público do que na iniciativa privada. Dessa forma, as ingerências políticas são as práticas responsáveis pela ocorrência de corrupção e pela limitação do aumento da eficiência e eficácia dos serviços públicos no Brasil. Infelizmente, atualmente, uma parcela significativa da população brasileira não tem essa compreensão e, apesar das práticas ilícitas estarem relacionadas principalmente às interferências não republicanas de muitos políticos, parte da opinião pública normalmente não faz essa diferenciação devido às maciças campanhas contra os serviços públicos, utilizando de fake news, entre outros modos operandi.
Diante do exposto, é muito importante manifestar necessariamente o contrário às privatizações das empresas públicas. Todavia, defendemos que estudos aprofundados sejam realizados, contando com consultas populares e, se necessário, privatizar. Se o processo seja realizado a preços justos, de acordo com o valor real de mercado, observando todos os preceitos destacados, bem como adotando procedimentos claros e transparentes, privilegiando as concessões em detrimento das vendas diretas de ativo para não transferir simplesmente patrimônio público à iniciativa privada. Deve-se ainda criar regras claras, específicas, objetivas, para o monitoramento e fiscalização da qualidade dos preços dos bens e serviços fornecidos à população, visando atender ao bem-estar social e garantir que a maioria da sociedade realmente seja a principal beneficiária e não a maior prejudicada com as privatizações. Então, esse texto foi feito por Márcio Rodrigo Alessio, ele que é acriano, engenheiro agrônomo, mestre em ciências agrárias, doutor em biotecnologia, produção vegetal e acadêmico de direito. Onde a gente pode observar aí, né, a importância do papel do serviço público, né, e também o quanto as privatizações podem ser e são muito ruins para toda a sociedade, né? Principalmente para as pessoas mais pobres que precisam e necessitam de um serviço público que é, em sua essência, um serviço gratuito, entre aspas, né? Porque a gente sabe que os serviços públicos são custeados através de impostos, né? Através de diversos mecanismos que nós pagamos, então ele não é de graça, né? E também por ele ter em sua essência, né, essa questão de todo um aparato, né? Por exemplo, nós temos o SUS, que é bem robusto, né, que tem um próprio orçamento, né, tem um cuidado, existe todo um critério para ser feitos os gastos, né, ser pensado, ser distribuído, inclusive, né, diversos serviços, como, por exemplo, a própria água potável, a questão da vigilância sanitária também é aí completada pelo SUS. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente que o serviço público ele é essencial para cada um de nós. E aí nós vimos, né, nessa semana agora, a consequência da privatização dos Correios, né, que aí teve seu aval. No caso, os deputados disseram sim para essa privatização. A gente conseguiu acompanhar aí, né, que nesses dias essa questão da privatização dos Correios, onde a gente vê os reflexos disso tudo. A gente sabe que os Correios é a empresa principal e única empresa de telégrafos do Brasil, responsável por diversos serviços, responsável pela distribuição das provas do Enem, responsável pela distribuição do próprio Projeto Nacional do Livro Didático, né, o PNLD, que traz os livros, né, didáticos, os livros literários, que tem esse papel de trazer essas correspondências de onde, das editoras, né, dos grandes centros até os interiores, até aquela comunidade mais longe, mais distante das grandes cidades. E aí vem a importância dos Correios, né? E, então é muito importante nós termos também essa opinião a respeito da privatização dessa empresa, que muito pelo contrário, como se diz, que dá prejuízo, que não dá lucro, que só é gasto, muito pelo contrário, conseguimos perceber que nos últimos anos os Correios têm aumentado muito a sua margem de lucro, e é importante lembrar, pessoal, que isso é muito bom. A margem de lucro é muito bom porque isso acaba sendo devolvido para a população através de um investimento, né? Vai se investir melhor em um equipamento dos Correios, uma abertura de uma nova agência. Então é muito importante a gente ter essa ideia de que o quanto os Correios têm um papel relevante na construção de uma política pública, que é o quê? Todo mundo ter acesso à informação, ter acesso às suas correspondências, a escola ter acesso ao livro didático, a prova do Enem chegar a diversos locais do Brasil. Então é muito importante a gente observar qual a importância dos serviços públicos, né? E principalmente
do serviço público prestado pelos Correios. Então aqui nós já dizemos não a privatizações, nós observamos a privatização de outros serviços que não deram muito certo. Um exemplo disso é a nossa própria Enel, né, que antes era Coelce, antes era estadual, e hoje ela é uma empresa privada que pensa só em ter o lucro, né, o principal objetivo de qualquer empresa privada é o lucro, sem uma relevância e sem melhorar, né, aí os seus serviços. A gente também tem que observar muito isso, que existe essa falácia de que sempre não, a gente vai vender para melhorar, para ficar mais, para ficar melhor, para trazer mais serviços, para ter um amplo alcance de público, mas a gente sabe que não é bem por aí. As privatizações, elas trazem tanto essa questão do serviço ficar pior, e inclusive também para os seus próprios servidores, né? A gente vê que geralmente as empresas que trabalham com a Enel são empresas terceirizadas. Muitas vezes esses profissionais que trabalham nessas áreas têm um sobreemprego, muitas vezes eles não têm um aparato, né, que deveriam ter caso fosse uma empresa pública, né? Não tem essa preocupação de como é que está aquele servidor. Muitas vezes até no serviço público não se tem, né? Inclusive a gente tem um exemplo forte aqui em Quixeramobim, onde a gente viu que diversos servidores, né, foram demitidos aí de um dia para o outro, estavam trabalhando, estavam na ativa, estavam com suas cartas aí de posse, né? E de repente se viram do dia para o outro na rua. Então, agora imagine isso sendo servidor público, passou por prova, fez todo aquele trâmite, assinou posse, foi empossado, estava na ativa, e agora imagine como é que a iniciativa privada trata seus trabalhadores, né? Se isso acontece na prefeitura, imagine, né, que tem um certo aparato, né, as pessoas têm como o próprio texto falou, o serviço público ele tem toda uma diretriz, ele tem as suas normas, né, tem as suas leis. Então é muito importante a gente também fazer essa análise sobre a questão das privatizações. E já que a gente tocou nesse assunto sobre a questão dos concursados, vamos ler aqui só algumas partes, né, da resposta do Ministério Público. A resposta do Ministério Público sobre o parecer final, né, em relação aos servidores. Esse parecer ele contém 14 páginas, eu vou ler só a última, onde ele coloca, né, que essa seria a questão mais importante do documento, que desta forma resta claro que a medida mais adequada ao caso é a improcedência do pleito, com a recondução de todos os candidatos empossados pelos editais, guerreados a seus respectivos cargos. Isso posto, o Ministério Público Estadual opina pelo indeferimento dos pedidos iniciais, mantendo-se a eficácia dos editais convocatórios número 8/2020, 9/2020, 10/2020, 13/2020 e 14/2020 e seus efeitos deles decorrentes. É o parecer, né, assinado aí no último dia 4 de agosto pelo nosso promotor de justiça, Vicente Anastácio Martins Bezerra Souza. Então a gente traz aqui, primeira mão, né, no programa, acredito que a maioria dos servidores que foram retirados aí dos seus cargos já devem estar sabendo, né? E a gente não vê nenhuma surpresa nessa decisão. Afinal, esses servidores passaram pelo concurso público, estavam trabalhando, estavam empossados, estavam desempenhando suas funções e de repente, né, através de um decreto, são retirados de seus cargos, né? Sem entender muito bem como é que isso pode acontecer, né? Então a gente se solidariza aqui com todos os servidores
públicos, né, de Quixeramobim que foram lesados nesse momento, foram retirados de seus postos, mas a gente consegue perceber aqui através desse parecer final do Ministério Público que sim, esses servidores têm que voltar a esses locais de trabalho, que esse pedido de retirada, esse pedido de impugnação desses editais convocatórios é incorreto, né? Causando aí o seu indeferimento. Então nós se solidarizamos mais uma vez, né? Pedimos para que o gestor do município, né, se solidarize e chame novamente esses servidores, que muitos saíram de outras cidades, alguns são daqui e aí estavam trabalhando, saíram de seus trabalhos para assumir um cargo público, né? Então é muito importante que também nós, servidores já efetivos do município, sociedade que está nos ouvindo, que estão se solidarizem com esses servidores públicos, né, que estão aí fora de seus locais de trabalho, né, que é muito injusto. Continuando então com o programa, traremos agora os recursos creditados nas contas da Prefeitura no mês de julho, onde nós temos o fundo de participação dos municípios de R$ 5.816.043,52, o Fundeb R$ 5.257.473,61, mais R$ 1.030.259,91, uma complementação de valor anual total por aluno para o exercício desse ano de 2021, contabilizando aí o Fundeb R$ 6.287.733,52. Também trazemos o FUNS, que é o Fundo de Saúde, né, e, entre outros, que foi no valor de R$ 450.925,29, tendo aí um total de R$ 12.554.702,33, além do Fundo Municipal de Saúde com R$ 1.722.106,55, totalizando aí R$ 14.276.808,88, além de outros recursos com pouca transparência. Então, o município de Quixeramobim recebeu, né, em recursos públicos federais, por transferência, o total no mês de julho de 2021, R$ 14.276.808,88. Falando sobre transferência pública, transferência federal, nós traremos agora uma nova notícia a respeito, né, da convocatória da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, como outras centrais, sobre as novas manifestações contra a reforma administrativa, que será agora no dia 18, né? Então, os servidores estão se organizando para atos e greve para o dia 18, onde demais categorias se somarão à luta contra a PEC 32, em defesa do emprego, do auxílio emergencial, contra as privatizações, contra a carestia e a fome. A CUT e as demais centrais sindicais estão convocando todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras para atos em todo o país no dia 18 de agosto, dia em que a luta contra a proposta de emenda à Constituição PEC número 32 da reforma administrativa será marcada, né, por greve do setor público municipal, estadual e federal em todo o país, de acordo com o presidente da CUT, Sérgio Nobre. Além da greve, a ação dos servidores contra a reforma tem pressão nas bases dos parlamentares em Brasília. Nesta terça-feira, dia 3, eles farão mobilização desde as primeiras horas da manhã, fizeram, né, no Ministério, com servidores de várias partes do país, até o meio-dia, havendo aí uma concentração no Museu Nacional, onde uma grande passeata deu visibilidade à luta contra a PEC 32. Sérgio Nobre, presidente da CUT, explica que a luta em defesa do serviço público é de todos e de todas, porque assim como as outras pautas, afeta também a classe trabalhadora. Todas as nossas pautas mais urgentes, como a luta contra as privatizações, em defesa do auxílio emergencial de R$ 600, por vacina já para todos e todas, em defesa do emprego, contra a carestia, a inflação, estão interligadas com a luta dos servidores, porque afetam diretamente os trabalhadores.
Por isso, no dia 18, é um dia de mobilização nacional e em apoio à greve dos servidores contra a reforma administrativa, que é ruim para o Brasil e para o povo brasileiro, acrescentou Sérgio Nobre. Segundo o presidente da CUT, as centrais sindicais já estão organizando os trabalhadores das diversas categorias para realizar atos, panfletagem, carreata e até mesmo protestos, a exemplo das manifestações anteriores que somadas levaram milhões de brasileiros às ruas contra a política do governo Jair Bolsonaro, do desmonte do Estado e os desrespeito à vida. Sérgio Nobre ainda afirma que é urgente a necessidade de o Brasil sair desse caos em que se encontra de negacionismo científico e econômico, já que o governo federal negligencia o enfrentamento à pandemia de novos coronavírus, que resultou na morte de mais de 556.886 mil brasileiros, e também o combate ao desemprego, que atinge quase 15 milhões de pessoas no país, a fome, que já atinge mais de 25 milhões de brasileiros, e a inflação, que penaliza os trabalhadores mais pobres. A situação do desemprego é chocante. Hoje temos 177 milhões de brasileiros em idade de trabalhar, mas somente 86 milhões estão ocupados. Quase 15 milhões estão desempregados. A maioria dos ocupados estão trabalhando em empregos precários, fazendo bicos. Só 30 milhões têm carteira assinada, apontou o presidente da COGE, se referindo aí aos últimos dados do PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados na última sexta-feira, dia 30. Para Sérgio, o desemprego, a subocupação, o desalento, a informalidade e a precarização do mercado de trabalho são fatores que, além de deteriorar a qualidade de vida dos trabalhadores, também impede que o Brasil volte a se desenvolver e crescer economicamente. Então, já finalizando essa matéria, a greve dos servidores reforça a mobilização do dia 18, mobilizando aí os servidores, tanto municipal, estadual e federal, para se reunirem virtualmente no Encontro Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público contra a PEC 32, que tem como propósito traçar a estratégia de guerra da reforma administrativa. E aí, esse dia 18 de agosto, todo mundo atento, provavelmente nosso sindicato também vai ter seus momentos, vai ter essa programação. Aguarde que nos próximos dias a gente também vai estar falando sobre isso. E aí a gente traz alguns pontos sobre a questão da PEC 32. Ela acaba com os concursos públicos para o setor público, menos servidores significa serviços mais precarizados, acaba com a estabilidade de servidores, trabalhadores podem ser perseguidos, emitidos, abrindo espaço para contratação de cargos que atendem ao interesse governante da sociedade, transfere atividades públicas para iniciativa privada, serviços públicos básicos como a saúde ficarão nas mãos da iniciativa privada, com custos repassados à população, cuja maioria não pode pagar, e também dá poderes aos presidentes da República para reorganizar o funcionamento do Estado. Sem discussão com a sociedade, com o Congresso, o chefe do Executivo pode interferir na organização dos serviços públicos. E também no combate aos altos salários. A PEC 32, é importante lembrar, que ela não mexe com os grandes cargos do Estado, como militares, juízes, desembargadores, diplomatas, que são os mais altos salários. A maioria dos servidores ganha em média R$ 3.816 no serviço municipal. O rendimento é menor ainda. Cerca de 75% dos servidores públicos municipais ganham até R$ 3.381. Então é muito importante todos ficarem atentos contra a PEC 32, que trata aí dessa reforma e dessa retirada dos serviços públicos, dessa retirada do servidor público, essa retirada de direitos que todos os brasileiros possuem, que é ter seus serviços garantidos, como saúde e educação. E aqui, mais uma vez, o sindicato reafirma que os serviços públicos precisam ser ampliados. Servidores públicos precisamos de mais. A gente precisa que a atuação do Estado seja melhor e mais dê um salto de qualidade, E não assim, dessa forma, sendo destituído, retirando servidores, fazendo mudanças em locais que não trazem nenhuma mudança real.
né? Nós sabemos que a reforma administrativa ela realmente traz mais atrasos para o serviço público do que ela vai melhorar, do que ela vai se tornar mais célere, né? É importante lembrarmos que o serviço público ele tem que ser feito todo dia, né? E ele é feito por cada um de nós. Por isso nós também reafirmamos, né, aí a questão de todos nós estarmos juntos contra essa reforma, contra a PEC 32. E só para finalizar, trazemos os informes que os pagamentos do mês de julho já foram efetuados para a educação, né? Que foi pago no último dia 31 de julho, com 50% do 13º aos professores, o que Prev pagou agora no último dia 3, e com relação às demais secretarias, a previsão de pagamento é para o dia 10 de agosto. Sindipec Solidário também está no segundo ano de fase, né, que seria aí a fase 2, onde a gente traz aqui uma chave Pix, né, para quem quiser ajudar, que é, no caso, raimundaro813@gmail.com. Lembrando, Pix, né, é um endereço de e-mail, raimundaro813@gmail.com. Então, é uma forma de você aí ajudar, né, nessa campanha solidária que a fome, né, não espera. E para finalizar, comunicamos que, em virtude do funcionamento, o Sindipec continua atendendo, né, de forma virtual e deverá ser feito o agendamento aí, né, qualquer dúvida, informação, denúncia, você pode entrar em contato pelo 99723-3133, 99723-3133, lembrando que o DDD é 88 e esse telefone está em atendimento de segunda a sexta, de 7h30 às 14 horas. Então, finalizamos mais o programa Sindicato Destaque aqui. Agradecemos a audiência de cada um de vocês e até o nosso próximo encontro. Bom fim de semana e até mais.